Só um minutinho. Minha conexão tá ruim aqui. Filho, só tá na bolinha, assim, gravando, gravando e não começa. Bom dia, alunos do 8º ano, tudo bem? Espero que tenham passado bem aí o final de semana, Dia das Mães, com as mamães, descansado um pouquinho. Então, enfim, hoje, segunda-feira, vamos começar de novo. Nós teremos 3 aulas de português e uma de redação essa semana, né? Nós temos hoje a aula de português, na terça, na quarta e na sexta temos redação. E hoje nós vamos falar, eu vou ler para vocês, né, um pouco sobre o que eu pesquisei no livro Dom João Carioca. Bom dia, Luiz Pedro. Então, eu preparei, eu pesquisei algumas resenhas, algumas sinopses sobre o Dom João Carioca, né? Uma pena que não estamos na aula presencial. Na aula presencial, vocês queriam fazer isso, né? Eu ia pedir para pesquisar sobre o livro, ia dividi-los em grupos, né? Enfim, como nós fizemos no primeiro livro, né? Como mudamos aí um pouco o formato da nossa aula, eu preparei algumas análises sobre essa obra, que é muito rica, né? Que é uma obra totalmente histórica, conta um pouco da história do Brasil, né? Da vinda de Dom João para o Brasil, Dom Pedro, depois a vinda de Dom Pedro, enfim, um pouco de história brasileira. Eu achei esse livro muito rico, e a forma como é tratado, né? Em formas de quadrinhos, como se fosse uma história, é uma história em quadrinhos, é uma revistinha, eu achei muito interessante. Alguém quer falar alguma coisa sobre o livro? Se gostou, alguma coisa assim? Não? Bom, então vocês vão acompanhar aqui. Eu vou colocar a tela, compartilhar a tela para vocês verem, tá? Só um minuto. Estão vendo? Todo mundo tá vendo aí, né? Dá um oi para mim aí. Sim? Aham. Ok. Então, análise da obra Dom João Carioca, da Lília Moritz. Não, quem não tá vendo? Ícaro? Não tô vendo só. Não? O restante tá vendo? Todo mundo tá vendo? Eu acabei de conseguir ver. Eu também tô Uai, conseguindo. Ícaro, então, se todo mundo tá vendo, alguma coisa aí no seu computador. Por isso que eu te perguntei, entendeu? Conseguiu aí? Mexeu aí? Conseguiu? Bom, então vamos lá. Então, é a análise da obra, Dom João, Lília Moritz, e tem o ilustrador, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre ele aí nessa resenha. Vamos lá. Apresentação. Eu gostei dessa frase. Dom João nunca foi tão brasileiro, porque ele era uma pessoa, né, um rei de Portugal, mas ele gostou tanto do Brasil que ele acabou tendo vários traços de um brasileiro, né? Então vamos lá. Há quem diga que Dom João gostou tanto do Brasil que por aqui foi ficando. Mesmo depois que os franceses foram expulsos de Portugal, que aconteceu o Congresso de Viena, que a paz foi decretada e a guerra chegou ao fim, o príncipe português preferiu não voltar a ocupar o seu trono em Portugal. Na nova capital do império, sediada no Rio de Janeiro, o príncipe regente reproduziu a pesada estrutura portuguesa, criou instituições e escolas, fundou jornais e o Banco do Brasil. Além do mais, encontrou um belo lugar para morar, a Quinta da Boa Vista, onde ficava, sobretudo, apartado da sua esposa Carlota Joaquina, que vivia em Botafogo.
Esqueceu da guerra, sarou da gota, que é uma doença, né? E aproveitou o clima e as frutas dos trópicos, né? As frutas brasileiras. Acomodou-se de tal maneira que virou um João Carioca, personagem popular da nossa história, e cuja passagem pelo Brasil completou 200 anos em 2008. O João Carioca é aquele personagem criado pelo Walt Disney, né? Mas que representa o brasileiro, aquele papagaio, né? Então, quem criou foi lá o Walt Disney, ok? Para lembrar dessa data especial, o cartunista, eu acho que ele é assim, né? Sapaca, e a historiadora Lília narraram a aventura da Casa Real que atravessa o oceano e, pela primeira vez, governa um império a partir de sua colônia americana. O livro reconta essa história usando a linguagem dos quadrinhos, elaborada a partir de extensa pesquisa, não só documental, historiográfica, como fielmente pautada na iconografia da época. A obra traz ainda uma bibliografia sobre o tema, uma cronologia que ajuda a entender os fatos no calor da hora e inclui uma galeria de esboços preliminares, estudos de personagens, cenários e vestimentas. Então, aí no finalzinho fala, né? O livro conta a história, usando a linguagem dos quadrinhos. Eles fizeram uma extensa pesquisa, né? Sobre esses acontecimentos aí da questão do Dom João vir para o Brasil, a vida dele aqui no Brasil, né? A autora é uma historiadora, né? Então ela estuda muito sobre essa história do Brasil e junto com o cartunista, né? Que é o que fez os desenhos, ok? Resenha da obra. A resenha, igual eu fiz uma apresentação rápida, agora a resenha, não que eu vou contar a história toda, né, em detalhes, mas a resenha você fala rapidamente sobre a obra como um todo, tá? Então, uma vez em Portugal, um homem chamado Dom João, que era príncipe regente e rei de Portugal, quando recebeu a visita de Dom Araújo com uma informação para Dom João que Napoleão, imperador francês, queria romper com os ingleses, então o rei de Portugal pediu ajuda para seus conselheiros. Quais são o principal conselheiro dele aí? Era o amigo dele, Dom Rodrigo, que não queria que Dom João rompesse com os ingleses. Então, Dom João aceitou, porém, Napoleão não foi convencido e ia invadir Portugal com o amigo. Dom João resolveu ir com a sua família para o Brasil e, quando vieram, outras pessoas vieram junto. Quando chegaram, passaram por várias cidades, mas ficaram no Rio de Janeiro. E assim, os franceses começaram a invadir Portugal e Rio de Janeiro. Dom João acompanhou Dom Pedro no seu crescimento, mas com o falecimento de Dona Maria, Dom João atrasou-se com seus planos. Dona Maria, a mãe dele, ele teve que voltar. Outros acontecimentos são narrados neste livro, como o casamento de Dom Pedro com Dona Leopoldina, a volta de Dom João para Portugal, a expulsão dos franceses de Portugal. Então, ou seja, um livro totalmente histórico, né? Nessa época aí, meados do século XIX. Continuando, na concepção de Sapaca, que é o ilustrador, autor e ilustrador da obra, Dom João se torna praticamente um protótipo de brasileiro, que faz daquilo que ainda viria a ser o famoso jeitinho, uma excelente manobra diplomática e militar. E dessa manobra surge um país sem igual na história da humanidade. Uma colônia que se tornou metrópole e, em seguida, uma monarquia independente na América do Sul. Apesar de tudo isso, né, ele, o cartunista aí, não deixa de mostrar os equívocos, os conflitos, as complicações da vinda da corte portuguesa ao Brasil, tanto para os habitantes de cá quanto os de lá, que ficaram ainda tendo que lutar contra as tropas de Napoleão Bonaparte. Só um minuto que alguém está me chamando aqui. Yasmin. Bom dia, Yasmin. Atrasada.
Com uma narrativa afiada, o quadrinista insere sempre diferentes pontos de vista sobre cada fato, de forma que das contradições entre eles surja o humor. O autor faz desse período histórico e agitado uma rica fonte de reflexão sobre as diversas questões que até hoje fazem parte do dia a dia do brasileiro, como certas atitudes do governo em nome do progresso. Ainda é um álbum de humor, mas um humor inteligente e crítico, né? Então, essa narração foi feita com toques de humor, para não ficar pesada essa obra histórica. Os desenhos do cartunista são outro ponto alto da obra. O artista combina com maestria um traço caricato e expressivo e cenários bem detalhados. Muitos quadrinhos são releituras de quadros históricos de artistas famosos daquele período, como quadros de Debrecht, um famoso pintor. A edição ainda traz uma cronologia com os acontecimentos mais importantes que influenciaram na trajetória da corte portuguesa no Brasil e uma rica galeria de esboços de com comentários bem divertidos e fotos das referências usadas pelo artista durante a produção do álbum. Outra ideia muito boa e que ajuda bastante na leitura foi colocar pequenos retratos dos principais personagens nas contracapas, com os respectivos nomes. Como são muitos, isso ajuda a lembrar quem são e de que lado estão nas intricadas questões políticas da história. O projeto também rompeu as barreiras dos quadrinhos e se tornou uma animação do canal da TV Futura. Inicialmente, a produção foi ao ar com uma série de curtas no meio da programação e recentemente foi exibida na íntegra. Isso aí, para mim, foi uma novidade. Eu não sabia que a TV Futura transformou, então, esse livro, essa obra, num pequeno filmezinho, né? Então, depois eu fui procurar lá no YouTube. No YouTube tem várias passagens do livro, pequenos videozinhos em forma de caricatura mesmo, em forma de desenho, fazendo uma alusão à obra, né? Falando sobre o livro Dom João Carioca. Eu não consegui achar o vídeo todo da TV Futura, depois eu vou olhar com mais calma. Quem tiver um tempinho também, acho que vale a pena assistir para aprofundar um pouco no livro, entender um pouco melhor a obra. Aí aqui eu coloquei só uma ilustração para a gente terminar, que é a capa do livro, né, Dom João Carioca, a corte portuguesa chegando ao Brasil em 1808, né, e até 1821. Aqui um outro desenho, aqui a caricatura aqui é do Dom João, né? Dom João. Quem falou? Renan. Essa de quem? É do Bonaparte? Não, Bonaparte é esse. Por medo de Napoleão Bonaparte, que ameaçou invadir Portugal, se eu não fechasse os portos da Inglaterra, decidiu fugir para o Brasil. Napoleão Bonaparte, aqui o Dom João, né? Eu sou o Dom João Carioca, eu vou contar a minha história para vocês. Ele, bem gordinho, né, cheinho, aí eu li também que ele sempre tinha dor de barriga, que ele comia bastante. Então, tem fotos dele, originais, que ele sempre tá com a mão assim na barriga, mas é porque ele era mais cheinho e tinha essas dores. Curiosidades, né, isso aí. Ok, gente? Então, o que eu tinha programado, assim, para esse início da nossa aula de hoje, era falar um pouquinho sobre a obra, né? Que vocês fizeram aí a ficha literária, fizeram resenha, pesquisaram, e era isso que eu tinha para falar, ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre o livro? Não? Ok. Bom, nós vamos agora para o nosso livro. Eu quero que vocês peguem o nosso livro e vamos para a página 24. Vocês já devem ter recebido
Voltou aí, saiu o slide, né? Estão me vendo? Sim. Então, já estou com o meu livro aqui, podem pegar o de vocês, livro 2, porque nós vamos trabalhar terça e quarta com o livro. Como eu combinei com vocês, e vocês devem ter recebido pelo ClassUp a programação da semana. Nessa programação da semana, eu coloquei lá que seria só a interpretação de texto, para a gente não entrar ainda no capítulo 7. A gente vai fechar essa semana o capítulo 6. Aí nós vamos começar com a página 24, que é uma interpretação de um texto, tipo um texto dramático. Depois tem interpretação de cartaz, depois tem interpretação de texto informativo. Aí nós vamos fazer durante a semana. Deixa eu ver um negócio aqui. Página 34. Deixa eu ver. Ah, não, eu estou entrando no... Vou entrar no capítulo 7, sim. Eu vou entrar no capítulo 7, não com a matéria de gramática, isso que eu queria falar, mas eu vou entrar com a matéria de interpretação de texto. Aí nós vamos deixar a gramática para quando a gente voltar, depois do recesso, ok? Bom, vamos abrir lá na página 24. Vamos pegando os livros aí. Aí eu quero que alguém lê para mim. Antes de começar a ler, enquanto vocês vão achando, pegando seus livros, eu vou fazer a chamadinha, tá? Que tem que fazer toda vez. Aí vocês me ajudem. Página 24? Página 24, sim. Só um minuto. Página 24 é uma interpretação que nós vamos fazer. 8º ano. Alice, tá aí? Presente. André. André não, né, gente? Professor, Oi. o André saiu da escola. Ah, é? Uai. Mas ninguém me avisou, então, por enquanto, assim, a coordenação não avisou isso pra gente. Ana Luísa, Presente. Bernardo, Presente. Breno, ok. Daniele, Presente. Débora, Presente. Evelyn, ok. Gabriel Moraes, Presente. Gabriel Toledo, Presente. Giovana. Giovana não está hoje. Giovana não está hoje. Giovana. Ellen. Ellen tá, né, gente? Ellen tinha sumido essa semana passada, agora voltou. Ícaro tá. João Pedro. Presente. Karina. Presente. Kailane. Presente. Laura Martins. Presente. Ok, Ellen. Sem problemas, já vi que você está presente. Laura Lima. Presente. Ludmila. Presente. Luiz Pedro. Presente. Maria Eduarda. Ok, Maria Eduarda. Rebeca. Ok, Rebeca. Renan. Presente. Sofia. Presente. Yasmin. Yasmin tá também, né? Ela entrou atrasada hoje. Tá, não tá, gente? Yasmin, cadê você? Tá. Hã? Ela tá. Ok, beleza. Bom, vamos lá. Na página 24, nós temos... Ok, Yasmin. Todo mundo abriu o livro aí? Que eu vou pedir para vocês fazerem essa interpretação. É a primeira aí que eu tinha pedido na semana de hoje. Dessa semana, né? Na aula de hoje. Eu vou começar a ler, depois eu vou pedir alguém para ler para mim.
vem falando lá assim, libreto, lá no, em cima. O libreto é um texto de uma peça dramática, especialmente musical, como a ópera. Nela constam a descrição da trama, das personagens e o espaço da época. Então, vai descrever os personagens e o lugar. As entradas das personagens com falas para serem declamadas e cantadas. Então, as personagens, quando vão conversar, elas não vão falar normalmente, não, elas vão cantar. E mais do que isso, declamar. O que é declamar? É falar, quando você declama, fala uma poesia, com as entonações, aquela coisa assim, sentindo mesmo que você está lendo, isso é declamar o poema, tá? Então, os personagens vão fazer dessa forma. As rubricas, né, indicações cênicas e técnicas da encenação, e, no caso da ópera, o libreto e a partitura, isto é, as palavras e a música, foram base para o espetáculo dramático. Então, eu já assisti uma ópera assim, dessa forma. Tem uma ópera muito famosa no mundo todo, que se chama a peça La Traviata. E é nesse formato aí. É uma peça dramática, onde os personagens vão declamando as falas, e bem interessante, é bem famoso. Bem famoso. Já ouviram falar? La Traviata? Tem uma outra também famosa, o Fantasma da Ópera. Essa eu nunca assisti ao vivo, não. Mas são duas peças famosas, Fantasma da Ópera, La Traviata, até um tanto, são várias no mundo todo que são famosas. Aqui a gente vai ler um trechinho de uma, né, que é uma passagem de uma ópera que chama Um Homem Só, de José Pires de Assunção. Não, não é dele não, peraí, ele é o personagem, né? O autor é o Guarnieri Moza. Eu não conheço essa peça, não. A gente vai ler um trechinho, tá? Bom, eu vou querer quatro, e tem muitos personagens. Tem aqui, ó, presta atenção. Tem o sorveteiro, tem o José, tem a velha, tem o coro, tem o pregão. Ou seja, 5 pessoas que eu quero para ler, que aí vai mudando o tom. Vai ler, né? Não vai declamar, não precisa cantar, mas só para a gente ter uma ideia. Quem gostaria de fazer? Me ajudar aí. Posso ler? Eu. Vamos lá. Então, Karina, sorveteiro, tá? Kailane, José. Renan, velha. Eu quem? Fala. Sofia. Sofia, coro. Eu tenho um do. Lê, Sofia, lê o coro e o pregão, que tá pequenininho, tá bom? Combinado? Então vamos começar. Vai lá. Sorveteiro. Seu sorvete bem geladinho, sorvete de verão. Seu sorvete bem geladinho, sorvete de verão. É de Sorvete. coco, é de creme, é de baunilha e de abacaxi. José. Um sorvete. Tem que falar o que tá em diferente? Tudo ele. José compra. A velha olha o hábito. Continua, ô, Kailane. É o José de Mais novo. um. Sorveteiro. Pronto, meu patrão. Sorvete que é o fino, para um dia de verão. Seu sorvete bem geladinho, que é de coco e abacaxi. José. Cuidado, assim depressa pode fazer mal. Velha faz que não. Coro. José Pires de Assunção. Acaba de fazer uma boa ação. Apito ao longe de um amolador de facas. Pregão. Ao longe. Olha a laranjinha seleta. A velha olha José com os olhos fixos, sem nada a dizer. Ótimo. José. Então, me parece melhor. Há tanto calor aqui. Como se chama, senhora? Velha. Me chamam de maluca, mas meu nome foi Nancy. Já fui moça há muito tempo, já faz muito tempo, muito tempo. Por quê? José. O quê? Por quê? Velha. Por que me comprou um sorvete? Sorvete é para criança e não para velha como eu. José.
Sinto-me tão mal, sozinho, abandonado. Tinha mulher e filho, um cenário, cantador de alegrias, e um cão sem raça chamado Barão. Desapareceram todos, deixando-me só. Sinto-me tão mal, sozinho, abandonado. Ando à procura, nem sei bem de quê, por quê. Velha. Minha história é parecida, foi há tempos, nem sei quando, nem sei quanto tempo faz. Fui ficando tão sozinha que até me esqueci, até sozinha de mim. Maluca me chamam, mas meu nome foi Nancy. José. Bem que vinha sentindo as pessoas sumindo, devagar como cor que se esfuma, até hoje, cansado. Chegando em casa, chamei e não houve resposta. Nem filho, nem mulher, nem cenário, nem barão. Nem canário. Velha. Noites de lua cheia, vou para a porta do barraco. Olho o céu na sua negrura, fico triste, choro à toa. Lá na porta do barraco. José. Desculpe, minha velha, esse instante de ternura. Minha velha tem sua vida, eu procuro a minha também. Procuro mulher, filho, canário e cachorro de estimação. Escurece. José fica iluminado, senta-se a um canto e abaixa a cabeça entre as mãos. Surge o cobrador, homem frajola e bem falante. Então, tá vendo aí? Foi só um esboço rapidinho, um diálogo aí entre os personagens, né? O sorveteiro, ele, com certeza eu fui imaginando a cena, né? O sorveteiro aparece, vai oferecendo aí o sorvete, sorvete bem geladinho, aí depois começa um diálogo entre o José e a velha, sobre ela falando que ela já foi nova, que ela é velha, né? Maluca e tal. O coro, parece que esse coro é quando várias pessoas, né, com certeza vão falando juntas. O pregão que eu não entendi, e aqui no livro não fala sobre o pregão. Pode ser um narrador. Tá no Fala no vocabulário. final. Eu acho que era Fala. só. Eu vi aqui no vocabulário, né? Divulgação de algo feita, por exemplo, por vendedores ambulantes. Então, é um vendedor ambulante, então não é um narrador. Ao longe, olha a laranjinha seleta. A velha olha com os olhos fixos sem nada dizer. Então, é um vendedor. Ah, tá. Não tinha lido ainda. Bom, aí no vocabulário, então vamos ler, para a gente tirar as dúvidas aí. Ávido, desejoso, que deseja muito algo. Pregão, divulgação de algo feita, por exemplo, por vendedores ambulantes. Canário é uma espécie de pássaro. Esfumar-se, tornar-se escuro com fumaça, desfazer-se. E frajola, é uma pessoa que está muito bem vestida. Ok? Bom, o que vocês vão fazer então no iníciozinho aí? As primeiras duas questões e a gente corrige. Eu quero que vocês façam A1, A2 e vai lá na página 27 e fazem a questão 7. A questão 7 é sobre verbos. Achei interessante, que aí a gente trabalha um pouquinho a gramática. Então, a questão 1, 2 e 7, tá? 10 minutinhos para fazer, dá tempo de corrigir hoje. Eu só vou ali lavar meu óculos, que ele está me incomodando, que ele está muito sujo. Qualquer coisa me chama. Então, questão, gente, fazer questão 1, 2 e 7, tá? Por enquanto. Meu óculos está super sujo de gordura.
Prontinho. Professora, quais questões que é para fazer? Gente, falei, né, Gabriel? 1, 2 e 7. 1, 2 e 7. Vamos corrigir, gente? Vocês já têm uma resposta aí para a primeira? A primeira questão é o seguinte: como é possível caracterizar o primeiro trecho do libreto? Qual é a sua função? São 3 perguntas. Explique, levando em consideração o trecho do diálogo entre José Pires de Assunção, que é o José, e a Nancy, que é a velha. Alguém quer responder? Alguém fez essa? Não? Eu achei até um pouco difícil essa questão. Como é possível caracterizar o primeiro trecho do libreto? Bom, então, a resposta do livro é o seguinte, que fala assim: esse trecho apresenta o enredo da ópera, que traz as ações encenadas. O livro está falando isso, podem anotar aí. Então, como é possível caracterizar o primeiro trecho do libreto? Esse trecho apresenta o enredo da ópera, que está por trás de ações encenadas, o que é fundamental. Aí, qual é a sua função? A função é mostrar os sentimentos dos dois personagens, Peraí. do José e da Velha. Então, repetindo. Esse trecho apresenta o enredo da ópera. Esse trecho apresenta o enredo da ópera. O que é fundamental. Desculpa. Aí fala qual a função. A função é mostrar o diálogo entre José e Nancy, que é a velha.
mostrando que eles estão tendo lembranças. Eles vão tendo lembranças. Então, a função é mostrar o diálogo entre José e Nancy, onde mostram-se lembranças dos atores. Ok? Todo mundo pegou? Sim. Né? Aí que fala um pouquinho mais no livro, assim, lembranças de como o ato de comprar sorvete é uma homenagem. Uma homenagem. Eu, hein? Achei estranho. 2. Com base no enredo, explique por que é possível dizer que a narrativa da ópera é condensada. Condensada é que ela é pequenininha, ela é breve, ela é rápida, tá? Então, com base no enredo, explique por que é possível dizer que a narrativa da ópera é condensada e, considerando esse caso, o que dizer sobre o gênero ópera? Ele valoriza a objetividade dos fatos ou o seu aspecto dramático? Bom, aí o livro fala o seguinte: essa narrativa é condensada em espaço e tempo, ou seja, ela é uma narrativa rápida em relação ao espaço e o tempo. Então, de novo, essa narrativa é condensada, mostrando o espaço e o tempo. E aí pergunta assim, ela valoriza a objetividade dos fatos ou o seu aspecto dramático? Ela valoriza o aspecto dramático, né? O enredo, todo o diálogo entre os dois personagens é um pouco dramático. Portanto, é uma peça dramática. É um diálogo mais voltado para a emoção, para a sensibilidade, e não para a objetividade, como está falando aqui no enunciado do exercício. Ok? Todo mundo pegou? Aí, para a gente fechar, o exercício 7, ele é sobre o verbo. 7. Em relação a verbos, responda o que se pede. A. A velha olha o ávida. Qual a transitividade do verbo? A qual termo se relaciona o adjetivo ávida? A velha olha olha ele, né? Que a gente pode falar olha ele, que fica errado. Então, a velha olha o ávida. Então, esse verbo olhar aí, ele é transitivo direto. Quem olha, olha alguém. Não tem preposição. Então, verbo transitivo direto. E o o, que seria ele, é o objeto direto. Repetindo. Olha, verbo transitivo direto e o objeto direto. Então, a velha olha o ávida. Ávida é assim, afoita, né? É uma característica da velha. Portanto, é um predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito velha. Tá? Quando se dá uma característica ao sujeito, na morfologia seria um adjetivo. Mas como nós estamos falando de transitividade do verbo, essa característica passa a ser um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito velho. Letra B. Comente a transitividade do verbo desaparecer em desapareceram todos, deixando-me só. Aqui tá a ordem da frase está invertida. Seria todos desapareceram, deixando-me só.
Então, todos é o sujeito simples. Desapareceram é o verbo. Neste caso, ele é um verbo intransitivo. Ele não tem nem objeto direto, nem objeto indireto. Ele é um verbo de sentido completo. Ok? Então, todos vai ser sujeito simples, porque é um núcleo só, uma palavrinha só, e desapareceram, verbo intransitivo. Ok, moçada aí do 8º ano? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos hoje? É o horário. Pode repetir a letra B? Letra B. Todos, sujeito simples, e desapareceram, verbo intransitivo. Obrigado. Ok? Bom, era isso aí para a aula de hoje. Façam aí o restante da peça dramática aí sobre o José e sobre a Nancy, tem outras questões. Amanhã teremos aula de novo. Vou pedir atividades do livro novamente. A gente vai fazendo atividades, vai corrigindo, tá bom? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Só despedir mesmo? Então, tá bom. Tchau para vocês. Bom dia. Tchau, professora.